Agora, para abrir o segundo bloco de apresentações Vila X, chama ao palco o associado trainee do Instituto Líderes do Amanhã, engenheiro de produção pela UFES e MBA em gestão empresarial pela FGV, que atua com pricing e projetos na VIX Logística, empresa do Grupo H Branca, Elimar Lorenzon, com a apresentação A Vida é um Salto. 4.000 metros de altura. Essa é a distância entre você e o chão em um salto de paraquedas. Salto esse que pode chegar à velocidade de 240 km por hora, em queda livre. Sem dúvida, uma forma e tanto de correr risco, mas de vivenciar uma experiência incrível. E o primeiro passo para saltar de paraquedas é a decisão de tirar os pés do chão. É decidir sair da zona de conforto. E foi essa a sensação que eu tive aos 16 anos, quando eu decidi sair da casa dos meus pais. Eu nasci e cresci no interior de Alfredo Chaves, num lugar chamado São Bento de Urânia. E quando eu falo interior, é interior mesmo. Naquela época, eu tinha 2 vizinhos no raio de 1 quilômetro. Sabe aquela imagem bucólica de quem vive no campo e do campo? Era mais ou menos isso. E eu poderia muito bem estar lá até hoje, não que fosse um problema, mas eu sentia a necessidade de mudar. E foi assim que eu deixei o conforto e o carinho de um lar muito amoroso para morar sozinho. Muitas vezes, a gente só enxerga as inúmeras possibilidades que a vida oferece quando a gente assume riscos. O risco nos leva a descobrir novos caminhos e nos permite alcançar a felicidade. No meu caso, o desejo de construir a minha carreira profissional me levou a tomar decisões importantes. E a primeira pergunta que me fazem é aquela: o que você quer ser quando você crescer? Eu não tinha uma resposta bem definida, mas eu estava disposto a buscar. E foi assim que aos 16 anos eu decidi que queria seguir a área de tecnologia. Mercado em alta, eu era fera em matemática, aquele típico nerd da sala. E durante 1 ano eu me dediquei muito. Primeira aula às 7 da manhã, a tarde inteira na biblioteca, até 10h50 da noite com a cara nos livros. Mas valeu a pena. No início de 2012, eu recebi a notícia. Imagina só, o menino lá da roça tinha sido aprovado em primeiro lugar no curso de computação da UFES. E finalmente, todo mundo feliz, família orgulhosa, parentada comentando, o primeiro primo a ser aprovado na federal, e eu estava super animado. Só que muito rapidamente, essa animação passou. Eu logo percebi que eu estava no curso errado. E eu me deparei com 2 alternativas. Continuar no curso que não era exatamente o que eu queria, ou mudar e decepcionar todo mundo. E eu mudei. Prestei vestibular de novo, comecei do zero, e no ano seguinte, fui aprovado novamente na UFES. Dessa vez, para o curso de Engenharia de Produção. Mas ainda assim, nem tudo era motivo para comemoração. Porque quando a gente entra para estudar engenharia na UFES, a gente leva a primeira porrada com a disciplina de Cálculo 1. E eu, naquele mix de euforia, ansiedade, comecei a ver um monte de coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu faço uma pergunta, e o professor, que estava escrevendo no quadro, olha para mim e pergunta de volta: você veio de escola pública, né? A resposta era sim. Eu queria pensar que aquilo não tinha me abalado, mas muito rapidamente eu senti o peso daquilo. Porque quando eu olhava para os lados, eu percebi que quase toda a turma tinha uma base muito mais consolidada que a minha. Eu lembro até, nos primeiros dias de aula, ter conversado com outro colega de escola pública. Depois desse incidente, ele nunca mais voltou. Mas no meu caso, desistir não era uma opção. E nem estava nos meus planos. E eu me dediquei muito. Foram literalmente madrugadas viradas para aprender não somente o conteúdo novo, mas para me nivelar ao conteúdo que quase toda a turma já sabia. E foi assim o curso inteiro, mas principalmente na disciplina de cálculo. Chega o dia da primeira prova, com 0 segurança, fui lá e fiz. Já na semana seguinte, chega esse professor com as provas corrigidas. Ele entregava a prova de mesa em mesa, da menor para a maior prova, da menor para a maior nota. Isso significa que quem tivesse tirado 0 eram os primeiros a receber a prova. O que não era nada raro para a disciplina de cálculo, que
filho da mãe. Quando chega a minha vez, esse professor, ele para na minha frente, olha para a prova, olha para mim, ele confere novamente e me pergunta: você mesmo, Elimar? Quando eu confirmo, ele deixa a prova na minha mesa, vira de costas e sai. Eu não tinha tirado a melhor nota, mas eu tinha ficado com o segundo melhor resultado. E embora não fosse uma competição, eu sei o valor daquilo. Porque aquela nota, ela significou muito para mim. Eu sei que por trás dela e de muitos outros desafios existem muitas histórias. Existem memórias de um adolescente saindo de casa sozinho, ainda na roça, de moto, com 13 anos, para pegar a van que me levava para a escola na estrada principal, porque a van nem chegava na minha casa. Existem memórias, inspirações da minha família inteira. Existem madrugadas acordadas do meu pai, caminhoneiro, trabalhando e dirigindo pelas estradas afora. Existem memórias de cada suor da minha mãe, uma mulher incansável, com a enxada nas costas, debaixo do sol e da chuva. E tem gente que diz que não importa de onde viemos, e sim para onde vamos. No meu caso, importa sim de onde eu vim. Foi lá que eu aprendi a arregaçar as mangas e ter coragem para arriscar. E foi essa mesma coragem que me motivou a aprender espanhol sozinho, em pouco mais de um mês, obter a proficiência, conseguir uma bolsa de estudos e algumas semanas depois estar morando na casa de uma completa desconhecida em Bogotá, onde eu estudei por meses com outros estudantes selecionados de várias partes do mundo. E foi assim, com a aventura, mas muitas emoções, que em 2018 eu me torno um engenheiro de produção. E o primeiro desafio depois de formado foi trabalhar no setor com zero experiência. Eu fui contratado pela Federação das Indústrias para fazer parte do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. E uma das missões era promover negócio para as empresas capixabas. Mas a gente tinha um time gigante, um time enorme, formado por literalmente 2 pessoas. Eu e o meu chefe, um jovem senhor com mais de 70 anos de idade, o seu Durval, da DVF, Fundação Dom Cabral, para quem conhece. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa com mais de 50 anos, somente de vivência profissional. É incrível. Um verdadeiro guru do seu lado, com muita bagagem nas costas. Mas tem o desafio, ou se tem, o nível de exigência de uma pessoa que já viu muita entrega de qualidade. Ele não se contentava com algo mais ou menos. Ele fazia questão de repetir para mim sempre o seguinte: Elimar, na escola você podia até passar com 7. Aqui comigo é 10. Mas a gente se dava bem e juntos a gente construiu muita coisa bacana. Foram 3 catálogos do setor de petróleo e gás publicados, um livro lançado, na qual eu tive a oportunidade de ser coautor. E é claro, se o objetivo era promover negócio, a gente realizou muitos eventos de negócio. Efetivamente, a gente, como fórum, não comprava nem vendia nada. Mas a gente colocava na mesma mesa quem queria comprar e quem queria vender. E o resultado disso também foi bom. Para ter uma ideia, somente em um semestre foram 28 milhões de reais em negócios fechados entre os participantes. E eu não poderia negar, estava tudo fluindo bem, até o início da pandemia. Durval deixa o fórum para se dedicar aos seus próprios negócios. E eu fico sem esse mentor. Eu lembro até que a imprensa sempre fazia contato, pedindo reportagem, informação, e eu dava informação, mas falava, bota meu nome não, porque eu não tenho segurança não. Embora trabalhar nesse setor tenha me permitido conhecer muita coisa bacana, mas um fato que chamou muito minha atenção foi a entrada de novas empresas com muito apetite para produzir petróleo e para fazer negócio. E eu estou falando de um setor que a gente sabe, historicamente foi muito monopolizado. E paralelo a isso, eu estava conquistando o meu próprio espaço. Eu estava conhecendo muita gente. Eu estava conduzindo reuniões importantes com o diretor da Shell, da Equinor, gerente-geral da Petrobras, membro dessas novas empresas que estavam entrando no jogo nesse momento. E
E nessa altura, a imprensa continuou fazendo contato, e uma das reportagens que ela pediu, eu tomei coragem e dei a primeira entrevista. E assim foi a segunda, terceira, quarta, e a cada nova entrevista foi ficando menos difícil. E eu lembro de ter pegado o jornal impresso com a primeira reportagem e levado lá na roça para os meus pais verem. Eu não sei o que tem valor para vocês, mas para mim, essa foto diz muito. É a foto dos meus pais vendo essa primeira reportagem. Eles que estudaram até a quinta série, talvez não entendessem tudo que estava naquele pedaço de papel. Mas isso não fez a menor diferença. O meu pai, caminhoneiro e um homem muito sábio, ele sempre me dizia o seguinte: Elimar, nessa vida eu não vou poder te dar grandes coisas, mas o melhor que eu posso te dar é um diploma. Mas pai, desculpa, mas você mentiu para mim. Você estava errado. Porque muito mais do que o diploma, ele me deu a liberdade para eu lutar pelo que eu acredito. E isso não tem preço. E a minha vida estava caminhando bem. Eu estava dando palestras, participando de feiras nacionais, eventos internacionais. Eu acho que finalmente eu estava naquele nível profissional que os meus pais sempre sonharam para mim. Até o dia em que eu peço demissão. Um salto de paraquedas, quando você decide se jogar do avião, você fica cerca de 60 segundos em queda livre, até puxar um gatilho e o paraquedas se abrir. A decisão de ter pedido demissão foi a mesma sensação, mas sem saber o momento que o paraquedas abriria. Mas eu queria mudar. Aquela estabilidade e conforto profissional que muita gente sonha, já não fazia sentido para mim. E além disso, eu estava vivendo uma troca de gestão e não me identificava mais naqueles novos valores, então eu fui externalizando a minha saída. Mas para minha surpresa, eu recebi convite e oportunidades de onde eu nem imaginava. E foi assim, literalmente, um dia depois de eu encerrar minha jornada no fórum, que eu assinei um contrato com a VIX Logística. E meus amigos, lá eu me reencontrei. E eu gosto de pensar que foi um encontro recíproco, porque a VIX estava procurando de um profissional que conhecesse do setor de petróleo e gás, e eu queria um novo desafio. Foi paixão à primeira vista. O Cupido, inclusive, foi nosso amigo Dionilo. E nessa altura, lembra que eu falei de novas empresas que estavam entrando no setor? Pois bem, essas mesmas demandavam de serviços logísticos. E eu tinha acabado de entrar em uma das maiores empresas de transporte e logística do país. Não deu outra. Fizemos um estudo mapeando as oportunidades e as demandas. E hoje, somente com essas empresas, a VIX já tem operação em 3 estados diferentes e já assinou o equivalente a 200 milhões de reais em contratos. E nesse tempo de VIX, eu acabei deixando a diretoria de petróleo e gás, onde eu cumpri esses primeiros desafios, e fui convidado a fazer parte da diretoria executiva, mais especificamente na área de projetos. Lá a gente precifica e dimensiona os recursos dos futuros contratos que entrarão em operação. E todo dia é um risco diferente. É dar a pele a cada novo projeto, sabendo o peso que uma premissa errada pode ter numa empresa que fatura 3 bilhões de reais. E quando eu olho para trás, para tudo que eu vivi, para todas as minhas decisões, eu não consigo deixar de lembrar de uma frase de Einstein que diz o seguinte: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu digo mais, insanidade é deixar o sonho morrer enquanto a sua vida passa. Insanidade para mim é não correr risco, e arriscar é abrir mão do que a gente já tem. Arriscar para mim foi abrir mão da suada aprovação no vestibular para recomeçar do zero. Arriscar foi largar o emprego dos sonhos dos meus pais para viver um novo desafio que era parte do meu sonho. Arriscar
foi deixar para trás o conforto e o carinho de um lar muito amoroso para morar sozinho aos 16 anos em uma kitnet da Vila Rubim. Agora lá, é o Elimar. Conta aí, o que nós vamos aprontar hoje? Hoje vamos viver alto risco. Se você não está disposto a correr risco, esteja disposto a uma vida mediana. O risco é uma decisão individual. Mas se eu puder dar um conselho com base em tudo que eu vivi, um único conselho: se joga. Viva com intensidade. A vida é um salto. Obrigado. Já.